A gargalhada de Dona Eugênia Drummond ecoou pela varanda da fazenda Bela Aurora, como um chicote invisível cortando o ar pesado da manhã de 9 de maio de 1888. Ela estava recostada em sua cadeira de balanço de jacarandá, envolta em seu vestido de seda verde esmeralda importado de Paris, enquanto seus olhos pequenos e cruéis observavam através da janela a cena que a divertia tanto. Lá embaixo, no terreiro batido que separava a casa grande do Algodoal, Catarina cambaleava como um fantasma vivo. Seu corpo esquelético mal conseguia sustentar o peso da enxada que o feitor Faustino havia jogado em suas mãos. A malária havia consumido Catarina durante semanas, transformando aquela mulher, que um dia foi forte em pouco mais que ossos cobertos por uma pele queimada pelo sol implacável de Alagoas. Seus olhos fundos brilhavam com a febre que ardia dentro dela como brasas acesas, e cada passo que dava em direção ao Algodoal parecia ser o último que seu corpo aguentaria dar. Dona Eugênia levou a xícara de porcelana chinesa aos lábios, sorvendo seu café adoçado com açúcar mascavo, enquanto o riso continuava escapando de sua garganta. Olhem só, a negra vai apodrecer no Algodoal hoje, ela bradou para as mucamas que a serviam, seu dedo magro ornado com anéis de ouro, apontando para a figura trôpega de Catarina. Quero ver se essa desgraçada ainda tem coragem de me encarar depois de passar o dia inteiro debaixo daquele sol. As criadas baixaram os olhos, incapazes de responder, incapazes de defender uma das suas. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado apenas pelo arrastar dos pés descalços de Catarina na terra vermelha, um som que parecia o último suspiro de alguém que ainda teimava em viver. O que Dona Eugênia não sabia, o que ela não poderia imaginar naquele momento de crueldade sádica, era que dentro da senzala do cruzeiro, escondido entre os casebres de taipa, um menino de 9 anos chamado Vicente observava tudo com olhos que ardiam não de febre, mas de uma fúria silenciosa que crescia em seu peito pequeno como uma tempestade prestes a explodir. Vicente havia passado a noite inteira ao lado de sua mãe, ouvindo-a delirar com a febre, sentindo seu corpo tremer com calafrios que nenhum cobertor conseguia aquecer. Ele havia segurado a mão frágil dela e sussurrado promessas que uma criança de 9 anos não deveria ter que fazer. Promessas de vingança, promessas de justiça, promessas de que um dia, de alguma forma, aquela mulher na casa grande pagaria por cada gota de sofrimento que derramava sobre sua mãe. Catarina era tudo que Vicente tinha no mundo. Ela era a única pessoa que o abraçava quando os pesadelos o acordavam no meio da noite. Era a única voz que lhe contava histórias sobre um lugar distante chamado Liberdade, um lugar que ele nunca viu, mas que ela jurava existir em algum canto do mundo. Era a única mão que limpava as feridas quando o feitor Faustino o castigava por qualquer bobagem, qualquer erro de criança. E agora, vendo sua mãe ser arrastada para o Algodoal enquanto estava claramente doente demais para trabalhar, Vicente sentiu algo quebrar dentro dele. Não era apenas tristeza, não era apenas medo, era algo mais profundo, mais perigoso. Era a compreensão, fria e terrível, de que aquele sistema que os prendia era mais do que injusto, era maligno. Era uma máquina de moer vidas humanas e transformá-las em lucro para gente como Dona Eugênia. O feitor Faustino, um homem de ombros largos e rosto marcado por uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, empurrou Catarina com força desnecessária quando ela tropeçou pela terceira vez. "Anda logo, negra preguiçosa", ele rosnou, sua voz grossa como o couro do chicote que pendia em seu cinto. "Assim a disse que você não volta para a senzala até colher sua cota. Se morrer no caminho, problema seu." Catarina caiu de joelhos, suas mãos magras afundando na terra quente. Por um momento, pareceu que ela não teria forças para se levantar. Seu corpo tremeu violentamente, sacudido por uma onda de febre que a fez gemer baixinho. Mas então, com uma força que vinha de algum lugar além do físico, ela se ergueu lentamente. Seus olhos encontraram os de Vicente, que observava de longe, e naquele olhar havia uma mensagem silenciosa. "Aguenta, meu filho. Aguenta mais um dia. Aguenta até que tudo isso termine." O conflito que se estabelecia naquela manhã não era apenas entre Catarina e Dona Eugênia.
Era algo muito maior, muito mais profundo. Era o embate entre a humanidade e a desumanização, entre o amor de uma mãe e a crueldade de um sistema que tratava seres humanos como mercadorias descartáveis. Era a luta entre quem tinha tudo e quem não tinha nada, exceto a teimosia de continuar respirando. E naquele 9 de maio de 1888, quando o Brasil estava a apenas 4 dias de assinar a Lei Áurea, Dona Eugênia Drummond estava determinada a extrair até a última gota de trabalho de suas propriedades antes que a lei as libertasse. Ela havia recebido notícias alarmantes de Salvador. Diziam que a princesa Isabel assinaria a abolição em questão de dias. A ideia a enfurecia até os ossos. Imaginar que aquelas criaturas que ela possuía há décadas simplesmente caminhariam para fora de sua fazenda, como se fossem gente de verdade, era insuportável. Enquanto Catarina se arrastava pelo caminho de terra que levava ao algodoal, seus pulmões queimando a cada respiração difícil, algo acontecia na casa grande que ninguém esperava. Henrique Drummond, o filho de 26 anos de Dona Eugênia, havia chegado de surpresa do Rio de Janeiro na noite anterior. Ele havia passado os últimos 3 anos, estudando medicina na capital, absorvendo não apenas conhecimento científico, mas também as ideias abolicionistas que fervilhavam nos salões intelectuais da corte. Henrique havia deixado Alagoas como um jovem obediente, produto da aristocracia rural. Retornou como um homem transformado, alguém que começava a questionar tudo aquilo que sua família representava. Quando Henrique desceu para o café da manhã e ouviu o riso cruel de sua mãe, quando seguiu o olhar dela e viu a mulher esquelética sendo empurrada em direção aos campos, algo se revirou em seu estômago. "Mãe", ele disse, sua voz controlada, mas tensa, "aquela mulher está claramente doente. Ela deveria estar sendo tratada, não trabalhando." Dona Eugênia virou-se para ele com uma expressão de desprezo absoluto. "Tratada?" Ela repetiu, sua voz pingando veneno. "Desde quando o negro doente merece tratamento? Se ela morrer, compro outra. Ou melhor, não posso mais comprar porque logo esses imbecis da corte vão assinar aquela maldita lei. Então é melhor tirar proveito enquanto ainda posso." As palavras saíram de sua boca com tanta naturalidade, com tanta frieza, que Henrique sentiu náusea. Aquela era sua mãe, a mulher que o criou, e ela falava de vidas humanas como se fossem cabeças de gado. O conflito familiar que se instalou naquele café da manhã era apenas a ponta do iceberg. Dona Eugênia havia construído toda a sua identidade em cima do poder que exercia sobre seus escravizados. Sua riqueza, seu status, sua posição na sociedade alagoana, tudo dependia da exploração daquelas 63 vidas que trabalhavam em sua propriedade. E Henrique, sem saber ainda de todas as camadas de segredos que sua família escondia, estava prestes a desafiar tudo aquilo. Ele havia jurado o juramento de Hipócrates. Havia prometido preservar a vida humana acima de qualquer coisa. E naquele momento, vendo Catarina desabar sob o peso da doença e da exploração, ele sabia que precisava agir. Enquanto isso, na senzala do cruzeiro, Vó Luzia, a benzedeira de 71 anos, observava tudo com seus olhos cansados, mas ainda aguçados. Ela estava sentada à sombra da gameleira branca, aquela árvore sagrada que crescia no centro do terreiro da senzala, onde os mais velhos diziam morar um espírito protetor ancestral. Vó Luzia havia passado a madrugada toda em vigília, fazendo banhos de ervas para Catarina, rezando em voz baixa aquelas orações que ela aprendera com sua avó, que por sua vez aprendera com sua bisavó, mantendo viva uma tradição que cruzara o oceano nos porões dos navios negreiros. Mas, desta vez, as rezas não foram suficientes. A febre de Catarina era forte demais. A malária havia se enraizado fundo demais em seu corpo enfraquecido. E Vó Luzia, que já havia visto tantas mortes em seus 71 anos, sabia reconhecer quando a morte estava rondando. Vicente aproximou-se da anciã, seus pés pequenos fazendo barulho no chão de terra batida. "Vó Luzia", ele sussurrou, sua voz quebrada pela angústia. "Minha mãe vai morrer hoje, não vai?" A velha benzedeira olhou para o menino e viu naqueles olhos infantis uma dor que nenhuma criança deveria carregar. Ela estendeu sua mão enrugada e tocou o rosto dele,
com uma gentileza que contrastava brutalmente com a crueldade do mundo ao redor. Seu corpo tá fraco, menino, ela disse com sua voz rouca, mas o espírito da sua mãe é forte, mais forte que a febre, mais forte que essa terra amaldiçoada. Ela tem algo que mantém ela viva, e esse algo é você. Enquanto você respirar, ela vai lutar. As palavras da velha trouxeram um conforto mínimo, mas Vicente sabia a verdade cruel. Sua mãe estava morrendo, e Dona Eugênia estava rindo. O dia avançou com uma lentidão torturante. O sol de maio em Alagoas é impiedoso, uma bola de fogo que queima sem piedade. No algodoal do poente, Catarina trabalhava em câmera lenta, seus dedos sangrando enquanto arrancavam os capulhos brancos dos arbustos espinhosos. Cada movimento era uma agonia, cada respiração era uma batalha. Seu corpo pedia para desistir, para simplesmente deitar na terra vermelha e deixar tudo acabar. Mas sempre que estava prestes a cair, a imagem de Vicente surgia em sua mente. Seu menino de 9 anos, seu único tesouro neste mundo de horrores. Ela não podia morrer. Não ainda. Não antes de vê-lo livre. Por volta do meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto e cruel do céu, Henrique Drummond fez algo que chocou a todos na fazenda Bela Aurora. Ele selou um cavalo, encheu uma bolsa com água fresca, remédios que havia trazido do Rio de Janeiro e cavalgou até o algodoal. Faustino, o feitor, tentou impedi-lo. Seu Henrique, a sinhá não vai gostar disso, ele advertiu, sua mão instintivamente indo para o chicote no cinto. Henrique olhou para o feitor com uma frieza que o homem nunca havia visto no jovem patrão. Eu não estou pedindo sua opinião, Faustino. Estou informando o que vou fazer. Agora saia do meu caminho ou vou ter que fazer você sair. O feitor, surpreso pela autoridade súbita na voz de Henrique, recuou. Quando Henrique chegou ao local onde Catarina trabalhava, o que ele viu quase o fez vomitar. Ela havia desabado entre os pés de algodão, seu corpo tremendo violentamente com convulsões causadas pela febre altíssima. Espuma branca escapava de seus lábios. Seus olhos reviravam, mostrando apenas o branco. Henrique, movido por seu treinamento médico e por algo mais profundo que ele ainda não compreendia completamente, desceu do cavalo e correu até ela. Ele a virou de lado para que não engasgasse com a própria saliva, molhou um pano com água fresca e colocou sobre sua testa abrasadora. Catarina, ele chamou sua voz urgente. Você me ouve? Você precisa lutar. Precisa aguentar mais um pouco. Os olhos de Catarina se abriram lentamente, focalizando com dificuldade o rosto do jovem branco inclinado sobre ela. Por um momento de confusão febril, ela pensou estar vendo um anjo. Ou talvez a morte finalmente tivesse vindo buscá-la com um rosto gentil. Mas então reconheceu quem era. O filho da sinhá, o herdeiro da fazenda. Aquele que um dia seria seu dono, se ela vivesse o suficiente. Por quê? Ela sussurrou com dificuldade. Por que você está me ajudando? Henrique não tinha resposta para aquela pergunta. Ele mesmo não entendia completamente o impulso que o trouxera até ali. Tudo o que sabia era que não podia simplesmente deixar aquela mulher morrer quando tinha conhecimento e recursos para ajudá-la. A notícia do que Henrique havia feito chegou à Casa Grande antes mesmo que ele retornasse. Uma das mucamas, apavorada com as possíveis consequências, correu para contar a Dona Eugênia que seu filho estava no algodoal tratando da escrava doente. A fúria que explodiu da sinhá foi apocalíptica. Ela quebrou a xícara de porcelana contra a parede, seu rosto contorcendo-se numa máscara de ódio puro. Como ele ousa? Como ele ousa me desafiar assim? Ela gritou para as paredes, para os santos no oratório, para ninguém em particular. Aquele moleque mimado que eu criei, que eu mandei estudar com meu suado dinheiro, agora volta cheio de ideias revolucionárias. Ela desceu as escadas da Casa Grande como um furacão, sua saia de seda arrastando na poeira, determinada a colocar seu filho no lugar dele. O confronto que se seguiu no algodoal foi presenciado por pelo menos 20 escravizados que trabalhavam nas proximidades. Dona Eugênia chegou montada em sua égua cinza, seu chicote de montaria na mão, seus olhos faiscando de fúria. Henrique! Ela bradou, sua voz cortando o ar quente da tarde. Afaste-se dessa negra imediatamente. Você está me envergonhando diante de todos. Henrique levantou-se lentamente, colocando-se entre sua mãe e Catarina, que ainda estava deitada na sombra improvisada que ele havia criado com um pedaço de lona.
Mãe, ele disse, sua voz calma, mas firme. Esta mulher precisa de cuidados médicos urgentes. Ela tem malária grave. Se não for tratada, vai morrer nas próximas horas. E eu não vou permitir que isso aconteça enquanto eu tiver conhecimento e recursos para salvá-la. As palavras de Henrique causaram um silêncio chocado. Nos 63 anos de história da Fazenda Bela Aurora, nenhum membro da família Drummond jamais havia falado assim. Nenhum deles jamais havia colocado o bem-estar de um escravizado acima da vontade do patriarca ou da matriarca. Dona Eugênia ficou lívida. Seu corpo tremeu, não de febre como o de Catarina, mas de uma raiva tão intensa que parecia que ela explodiria. Você não tem autoridade aqui, garoto, ela silvou, cada palavra saindo como veneno. Eu ainda sou dona desta fazenda. Eu ainda mando aqui. E essa negra vai trabalhar até cair morta se eu assim decidir. É propriedade minha. Minha. Você entende? Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Tio Jerônimo, o velho ferreiro de 72 anos que todos respeitavam na senzala, deu um passo à frente. Seus braços ainda fortes, marcados por cicatrizes de correntes que ele havia carregado décadas atrás, cruzaram-se sobre o peito. Sua voz, grave e poderosa apesar da idade, ecoou pelo algodoal. A senhora pode mandar no corpo dela, mas a senhora não manda na alma. E a alma de Catarina não pertence a ninguém além dela mesma e de Deus. O ato de desafio era inimaginável. Um escravizado falando assim com a sinhá era motivo para o pior tipo de castigo. Mas algo havia mudado naquele dia. Talvez fosse o conhecimento de que a abolição estava próxima. Talvez fosse a indignação acumulada de décadas. Talvez fosse simplesmente a gota d'água que fez o copo transbordar. Dona Eugênia ergueu o chicote, pronta para golpear tio Jerônimo, mas Henrique segurou seu braço. Não, mãe. Chega. Já chega de violência. Já chega de crueldade. Os olhos de mãe e filho se encontraram, e naquele olhar havia o fim de uma era. Dona Eugênia viu no filho não mais o menino obediente que ela criara, mas um homem que havia escolhido um caminho diferente do dela. E naquele momento, com o sol escaldante de Alagoas testemunhando, algo quebrou dentro dela. Não era arrependimento, não era compaixão. Era o reconhecimento terrível de que seu mundo estava desmoronando e que nem mesmo seu próprio filho estava ao seu lado. Enquanto Dona Eugênia voltava para a casa grande em silêncio humilhado, Henrique e 3 outros homens da senzala carregaram Catarina de volta. Ela foi levada não para os casebres de taipa, mas para um quarto dos fundos da casa grande que Henrique insistiu em preparar como enfermaria improvisada. Vicente foi autorizado a ficar com sua mãe, e o menino segurou a mão frágil dela enquanto Henrique administrava quinino e fazia compressas frias. A febre ainda ardia, mas pela primeira vez em semanas, Catarina tinha cuidados adequados. Pela primeira vez, alguém da casa grande a tratava como ser humano. A noite caiu sobre a fazenda Bela Aurora, trazendo consigo uma mudança no ar. Na senzala do cruzeiro, sob a gameleira branca sagrada, Vó Luzia acendeu velas e começou a fazer suas rezas mais poderosas. Tio Jerônimo juntou-se a ela, cantando em voz baixa numa língua que ele não compreendia completamente, mas que carregava no sangue, palavras que seus ancestrais haviam sussurrado nos porões dos navios negreiros, palavras de resistência e esperança. E dentro da casa grande, no quarto onde Catarina lutava entre a vida e a morte, Henrique percebeu com um sobressalto que aquela mulher não era apenas uma paciente. Ela havia se tornado, sem que ele soubesse explicar como, alguém por quem ele estava disposto a desafiar sua própria mãe, sua própria classe, seu próprio mundo. O que nenhum deles sabia, ainda, era que Dona Eugênia, isolada em seus aposentos, estava tomando decisões que mudariam tudo. Ela havia escrito uma carta urgente para um comerciante de Maceió, oferecendo vender Vicente antes que a Lei Áurea fosse assinada. Separar mãe e filho. Arrancar o único tesouro de Catarina. Garantir que mesmo que ela sobrevivesse à malária, morreria de qualquer forma com o coração partido. E havia mais, muito mais que estava prestes a ser revelado. Segredos que Dona Eugênia guardava há 26 anos. Segredos sobre Henrique. Segredos sobre Catarina. Segredos que, quando viessem à tona, transformariam completamente a natureza daquele conflito e revelariam uma verdade tão chocante
que ninguém na fazenda Bela Aurora voltaria a ser o mesmo. A madrugada do dia 10 de maio de 1888 chegou à fazenda Bela Aurora, trazendo consigo um silêncio pesado, denso como a neblina que subia do rio São Francisco e cobria os algodoais como um sudário branco. Dentro do quarto improvisado como enfermaria, Catarina finalmente havia adormecido após uma noite inteira de delírios febris. O quinino que Henrique administrara estava começando a fazer efeito, baixando lentamente a temperatura do corpo dela, que havia chegado perigosamente perto do limite fatal. Vicente dormia encolhido numa cadeira ao lado da cama, sua mão pequena ainda segurando a de sua mãe, mesmo no sono. Henrique, que havia passado a noite inteira em vigília, observava aquela cena com um aperto no peito que ele não conseguia nomear. Havia algo naquela mulher, naquela força silenciosa com que ela lutava pela vida, que o tocava de uma forma que ele jamais havia experimentado. O que Henrique não sabia era que Dona Eugênia também não havia dormido. Ela passara a noite inteira em seu quarto, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado, sua mente trabalhando freneticamente. A rebeldia de seu filho havia sido uma humilhação pública. Os escravizados haviam testemunhado o confronto no algodoal e Dona Eugênia sabia que notícias assim se espalhavam rápido. Sua autoridade absoluta, construída através de décadas de terror e controle, havia sido desafiada abertamente. E pior ainda, havia sido desafiada por seu próprio filho. Aquilo não podia ficar assim. Ela precisava retomar o controle. Precisava mostrar a todos quem ainda mandava na fazenda Bela Aurora. E se para isso fosse necessário destruir Catarina, Vicente e até mesmo confrontar Henrique de forma definitiva, que assim fosse. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de Alagoas com tons de vermelho sangue e laranja fogo, Dona Eugênia finalmente tomou sua decisão. Ela chamou Faustino, o feitor, para uma reunião privada em seu escritório. O homem entrou com seu andar pesado, trazendo consigo o cheiro de suor, couro e violência. A sinhá estava sentada atrás de sua escrivaninha de mogno, seus dedos tamborilar nervosamente sobre a madeira polida. Faustino, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de veneno. Você vai até Maceió hoje mesmo. Vai procurar o senhor Baltazar, aquele comerciante da Rua do Comércio que negocia com as fazendas do interior. Diga a ele que tem um menino de 9 anos para vender. Forte, saudável, esperto. O nome dele é Vicente. Quero que a venda seja concluída hoje mesmo, antes que essa maldita lei seja assinada. Faustino assentiu, sem demonstrar nenhuma emoção, mas até mesmo ele, homem endurecido por anos de violência, sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Vender o menino significava separá-lo de sua mãe. E todos na fazenda sabiam que Catarina vivia apenas para aquele filho. A notícia do que Dona Eugênia planejava fazer chegou a senzala antes mesmo que Faustino partisse para Maceió. Uma das mucamas, uma jovem chamada Felícia, que trabalhava na Casa Grande, mas que havia nascido na mesma senzala que Catarina, ouviu a conversa e correu para avisar vó Luzia. A anciã benzedeira estava preparando banhos de ervas quando recebeu a notícia, e suas mãos trêmulas quase derrubaram a bacia de barro. Aquela desgraçada, vó Luzia sussurrou, sua voz rouca tremendo de indignação. Aquela mulher sem alma vai separar mãe e filho. Vai matar Catarina de uma forma pior que qualquer doença. Tio Jerônimo, que estava na forja trabalhando numa ferramenta quebrada, ouviu o alvoroço e aproximou-se. Quando compreendeu o que Dona Eugênia planejava, seus olhos velhos se encheram de lágrimas de raiva. Em seus 72 anos de vida, ele havia visto filhos sendo arrancados dos braços de suas mães centenas de vezes. Havia visto crianças sendo vendidas como se fossem animais. E cada vez que acontecia, um pedaço de sua alma morria junto. Tio Jerônimo sabia que precisavam agir rápido. Ele reuniu os homens mais respeitados da senzala debaixo da gameleira branca sagrada, longe dos olhos vigilantes dos capatazes. Ali, naquele círculo de corpos cansados, mas espíritos ainda não quebrados, eles discutiram o que poderia ser feito. A Lei Áurea estava vindo, todos sabiam disso. Os boatos eram cada vez mais concretos. Mas seriam 4 dias suficientes? Poderiam proteger Vicente por 4 dias, até que a abolição se tornasse realidade?
Um dos homens, um rapaz de 30 anos chamado Damião, sugeriu algo radical. E se escondêssemos o menino? E se o levássemos para a mata, para as margens do rio São Francisco, e o mantivéssemos escondido até que a lei fosse assinada? A sugestão foi recebida com um silêncio tenso. Todos sabiam que esconder um escravizado era crime punível com morte. Mas também sabiam que deixar Vicente ser vendido era permitir que mais uma vida fosse destruída por aquele sistema maldito. Enquanto isso, no quarto onde Catarina repousava, ela finalmente despertou. Seus olhos, ainda turvos pela febre residual, focalizaram lentamente no rosto de Vicente, que havia acordado e estava olhando para ela com aquela mistura de alívio e preocupação que só uma criança consegue expressar. "Mãe", ele sussurrou, "você está melhor? Você vai ficar boa?" Catarina tentou sorrir, mas seu rosto estava magro demais, exausto demais. Ela levantou uma mão trêmula e acariciou o rosto do filho. "Enquanto você estiver aqui comigo, meu menino, eu vou lutar. Sempre vou lutar." Foi nesse momento que Henrique entrou no quarto, trazendo consigo uma tigela de caldo quente que havia pedido para as cozinheiras prepararem. Ele observou a interação entre mãe e filho e algo dentro dele se partiu. Aquele amor, aquela devoção absoluta, era mais puro e verdadeiro do que qualquer coisa que ele havia testemunhado na Casa Grande, onde os relacionamentos eram baseados em conveniência, status e poder. Henrique aproximou-se da cama e ofereceu o caldo a Catarina. "Você precisa comer", ele disse gentilmente, sua voz carregando uma preocupação genuína que surpreendeu até ele mesmo. "Precisa recuperar suas forças." Catarina olhou para aquele jovem branco, filho da mulher que a torturara, e pela primeira vez permitiu-se ver nele não um opressor, mas um ser humano. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou novamente, sua voz fraca, mas persistente. "Por que você se importa com o que acontece comigo?" Henrique hesitou, procurando palavras que pudessem explicar algo que ele mesmo não compreendia totalmente. "Porque passei 3 anos no Rio de Janeiro aprendendo que toda vida humana tem valor", ele finalmente respondeu. "Porque aprendi que a cor da pele não define o caráter de uma pessoa. E porque..." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. "Quando olho para você, não vejo uma propriedade. Vejo uma mulher corajosa, uma mãe dedicada, alguém que merece viver com dignidade." As palavras de Henrique ecoaram no quarto como uma confissão revolucionária. Vicente olhou para o jovem patrão com uma expressão nova, uma mistura de surpresa e algo que poderia ser o começo de esperança. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a porta do quarto foi escancarada violentamente. Dona Eugênia entrou como um furacão, seu vestido de tafetá preto farfalhando com sua fúria, seus olhos faiscando com uma raiva tão intensa que parecia queimar o ar ao redor. "Henrique!" ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes. "Saia deste quarto imediatamente. E você", ela apontou um dedo acusador para Catarina, "você deveria estar morta no algodoal, não aqui na minha casa sendo tratada como se fosse gente decente." Henrique colocou-se entre sua mãe e a cama onde Catarina estava deitada, seu corpo formando uma barreira protetora. "Não, mãe, eu não vou sair. E você não vai mais maltratar esta mulher. Já chega." O confronto que se seguiu foi testemunhado por Vicente, cujos olhos de 9 anos absorveram cada palavra, cada gesto, cada segundo daquele embate entre 2 mundos irreconciliáveis. Dona Eugênia apontou o dedo para o filho, sua voz tremendo de emoção contida. "Você não sabe de nada, garoto estúpido. Você passou 3 anos longe, vivendo nas suas fantasias abolicionistas, enquanto eu segurava esta fazenda sozinha. Você acha que é fácil manter tudo funcionando? Você acha que esses negros vão trabalhar de graça depois da abolição? Vamos todos morrer de fome." Henrique sacudiu a cabeça, sua voz firme. "Se o único jeito de mantermos nossa riqueza é através da escravidão, então não merecemos ter riqueza nenhuma. E se não conseguirmos prosperar pagando salários justos a trabalhadores livres, então nosso modelo de negócio sempre foi falho desde o início." Foi nesse momento que Dona Eugênia decidiu usar sua arma mais cruel. Ela sorriu, mas era um sorriso frio, calculista, venenoso. "Já que você tanto se importa com essa negra e seu moleque", ela disse devagar, saboreando cada palavra,
Talvez devesse saber a verdade. Talvez devesse saber por que eu odeio tanto essa Catarina especificamente. O ar no quarto ficou pesado, denso com a tensão do que estava prestes a ser revelado. Henrique franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Dona Eugênia caminhou até a janela, olhando para fora como se estivesse vendo o passado se desenrolar diante de seus olhos. Há 26 anos, antes de eu me casar com seu falecido padrasto, o barão Francisco Drummond, eu tive um relacionamento com um francês, um comerciante chamado Henri Beaumont. Fiquei grávida. A sociedade jamais aceitaria uma mulher solteira grávida, então meu pai arranjou rapidamente um casamento com o barão, que concordou em aceitar a criança como sua em troca de um dote generoso. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele sempre soubera que o barão não era seu pai biológico, mas ouvir aquilo confirmado em voz alta, na frente de testemunhas, era diferente. Mas o que isso tem a ver com Catarina? Ele perguntou, sua voz áspera. Dona Eugênia virou-se para ele, e em seus olhos havia algo que poderia ser regozijo cruel. Tem tudo a ver, meu filho. Porque quando o barão morreu há 3 anos, eu descobri documentos que ele havia guardado. Documentos mostrando que ele teve um filho com uma escravizada desta fazenda. Um filho que nasceu há 9 anos. Um filho chamado Vicente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o coração de cada pessoa naquele quarto batendo descompassado. Vicente olhou para sua mãe com olhos arregalados, tentando processar o que acabara de ouvir. Catarina, apesar da fraqueza, sentou-se na cama, seu rosto uma máscara de dor e raiva contida. Henrique olhou para Vicente, realmente olhou para ele pela primeira vez, e viu com clareza súbita as semelhanças que havia ignorado antes. O formato dos olhos, a linha do queixo. O menino tinha traços do falecido barão. Isso significava, Henrique compreendeu com um choque que o deixou tonto, que Vicente era seu meio-irmão. Aquele menino de 9 anos, filho de uma mulher escravizada, carregava o mesmo sangue que ele. Dona Eugênia, vendo o impacto de suas palavras, continuou sem piedade. Então você entende agora? Aquele moleque é filho do homem que se passou por seu pai. É tecnicamente um herdeiro da fazenda. E eu jamais vou permitir que o filho de uma escrava tenha direito a qualquer coisa que é meu. Por isso vou vendê-lo hoje. Vou arrancá-lo desta fazenda antes que ele possa reivindicar qualquer herança, antes que alguém descubra a verdade, antes que essa maldita abolição torne tudo ainda mais complicado. A crueldade da revelação foi como um soco no estômago de todos os presentes. Catarina começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto magro. Vicente, com apenas 9 anos, compreendeu que a informação que acabara de receber mudava tudo, mas não conseguia processar completamente o que isso significava. E Henrique? Henrique sentiu uma fúria crescer dentro dele, como nunca havia sentido antes. Você sabia disso? Ele disse, sua voz perigosamente baixa. Você sabia que Vicente era filho do barão e ainda assim permitiu que ele vivesse na senzala? Permitiu que ele fosse tratado como qualquer outro escravizado? Permitiu que sua mãe fosse torturada, humilhada, quase morta de trabalhar? Dona Eugênia ergueu o queixo desafiadoramente. Ele é filho de uma negra. A cor da pele dele define o que ele é. Não importa quem foi o pai. As leis deste país sempre disseram que o filho segue a condição da mãe. E a mãe dele é escrava. Então ele é escravo. Simples assim. Mas Henrique já estava se movendo. Ele saiu do quarto como um foguete e voltou minutos depois com um maço de papéis que havia encontrado no escritório do falecido barão anos atrás, papéis que ele nunca havia lido completamente, mas que agora revirou freneticamente. E quando encontrou o que procurava, seu rosto ficou pálido. Aqui, ele disse, sua voz tremendo. Aqui está o testamento do barão Francisco Drummond. Ele deixou explicitamente registrado que todos os seus filhos, independente da mãe, deveriam ser reconhecidos e ter direito à herança. Ele sabia de Vicente, e ele quis protegê-lo. Dona Eugênia tentou arrancar os papéis das mãos de Henrique, mas ele a impediu. Esses documentos, mãe, provam que Vicente tem tanto direito a esta fazenda quanto eu. E com a Lei Áurea prestes a ser assinada, ele será legalmente livre. E livre ele pode reivindicar sua herança. A revelação atingiu Dona Eugênia como um raio. Ela havia passado 3 anos escondendo aqueles documentos, planejando destruí-los
antes que alguém os encontrasse. Mas Henrique os havia encontrado, e agora, com a abolição iminente, tudo que ela havia construído, todo o poder que havia acumulado, estava ameaçado não apenas pela lei, mas pelo próprio sangue. Vicente, um menino de 9 anos, filho de uma escravizada, poderia legalmente reivindicar metade da fazenda Bela Aurora. A ironia era tão perfeita, tão cruel, que beirava o sobrenatural. A mulher que havia rido da escrava doente e magra, que havia tentado matá-la através do trabalho exaustivo, que havia planejado vender seu filho para separá-los para sempre, agora descobria que aquele mesmo filho era a maior ameaça ao seu império. Faustino ainda não havia partido para Maceió quando Henrique saiu correndo da casa grande e o interceptou. A venda está cancelada, Henrique ordenou, sua voz deixando claro que não aceitaria discussão. Vicente não será vendido. Não hoje. Não nunca. E se minha mãe tentar forçar isso, eu vou pessoalmente à polícia provincial com estes documentos e vou expor publicamente o que ela está tentando fazer. O feitor olhou para o jovem patrão com uma mistura de surpresa e respeito relutante. Henrique havia mudado. O garoto que partira para o Rio de Janeiro 3 anos atrás havia retornado como um homem disposto a lutar. Faustino assentiu e voltou para a fazenda, deixando a égua selada sem uso. Na senzala do cruzeiro, a notícia do que havia acontecido na Casa Grande se espalhou como fogo em capim seco. Vó Luzia, ao ouvir que Vicente era filho do falecido barão e que tinha direito à herança, caiu de joelhos sob a gameleira branca sagrada e começou a rezar em voz alta, suas palavras em língua africana, misturando-se com orações católicas numa prece híbrida de gratidão e esperança. Tio Jerônimo, o velho ferreiro, sentou-se no chão de terra batida e chorou abertamente, suas lágrimas lavando décadas de dor acumulada. Pela primeira vez em sua longa vida de sofrimento, ele permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, a justiça fosse possível neste mundo cruel. Catarina, ainda fraca, mas fortalecida pela revelação, segurou Vicente contra seu peito. Meu filho, ela sussurrou, você sempre foi livre em seu coração. Agora você vai ser livre por lei também. E mais que isso, você tem um futuro, tem um nome, tem direitos. Vicente, ainda processando tudo aquilo que havia descoberto naquele dia impossível, olhou para sua mãe e fez a pergunta que queimava em seu peito. Mãe, o senhor barão, ele te machucou. Catarina fechou os olhos, memórias dolorosas inundando sua mente. Sim, meu filho, eu não tive escolha. Nenhuma de nós tem escolha quando eles decidem nos usar. Mas de todo aquele sofrimento, você nasceu. E você é a única coisa boa que saiu daquela noite horrível. Você é meu milagre. Henrique, que havia voltado ao quarto e ouvido a troca entre mãe e filho, sentiu uma vergonha profunda queimar seu peito. Aquele era o legado de sua família. Violência, exploração, destruição de vidas humanas para acumular riqueza. E ele havia se beneficiado daquilo a vida toda sem questionar. O confronto final com Dona Eugênia aconteceu naquela mesma tarde, no escritório da Casa Grande, longe dos ouvidos dos escravizados, mas perto o suficiente para que as mucamas ouvissem e espalhassem cada palavra. Mãe, Henrique disse, sua voz cansada, mas determinada, está acabado. Seu reinado de terror sobre estas pessoas está acabado. A Lei Áurea será assinada em dias, e quando isso acontecer, vou garantir que Vicente receba tudo aquilo que lhe é devido por direito. Metade desta fazenda será dele. E Catarina e todas as outras pessoas que você escravizou serão livres para escolher se querem ficar e trabalhar por salários justos ou se querem partir e nunca mais olhar para trás. Dona Eugênia olhou para seu filho com um ódio tão profundo que parecia corroer tudo ao redor. Você me traiu, ela sussurrou, sua voz quebrada. Meu próprio filho me traiu por causa de negros. Henrique sacudiu a cabeça tristemente. Não, mãe, eu não traí você. Você traiu sua própria humanidade há muito tempo. Que eu estou apenas tentando recuperar a minha. Os dois se encararam, e naquele momento ficou claro que não havia reconciliação possível. Dona Eugênia havia construído sua identidade inteira em cima da escravidão, e Henrique havia escolhido destruir aquele alicerce. Um deles teria que ceder, e nenhum dos dois estava disposto a fazer isso. Naquela noite,
Enquanto Catarina finalmente dormia um sono tranquilo pela primeira vez em semanas, com Vicente enroscado ao seu lado e Henrique fazendo vigília sentado numa cadeira próxima, algo extraordinário aconteceu na senzala do cruzeiro. Vó Luzia reuniu todas as 63 pessoas escravizadas debaixo da gameleira branca sagrada. À luz de tochas improvisadas, ela contou a história do dia, a revelação sobre Vicente, a promessa de Henrique, a proximidade da abolição. E então, com uma voz que parecia vir de um lugar mais profundo que sua garganta velha, ela fez uma profecia. Assim a zombou da escrava doente e magra. Ela disse, suas palavras ecoando pela noite quente de Alagoas, mas o preço que ela vai pagar será maior do que qualquer riqueza que ela já acumulou. Ela vai perder tudo, seu poder, seu status, sua fazenda, seu próprio filho. E tudo porque ela esqueceu que antes de sermos escravos ou livres, antes de sermos negros ou brancos, antes de sermos ricos ou pobres, somos todos humanos. E a humanidade, quando pisoteada por tempo demais, sempre se levanta para cobrar seu preço. As palavras da velha benzedeira foram recebidas com um silêncio reverente. E então, espontaneamente, as vozes começaram a se erguer num canto baixo, um canto que vinha das raízes mais profundas da memória coletiva, um canto que falava de sofrimento, mas também de esperança, de dor, mas também de resistência. E naquela noite, sob as estrelas que testemunhavam tudo em silêncio, a fazenda Bela Aurora mudou. Não porque a lei havia mudado ainda, mas porque as pessoas, finalmente, haviam decidido que não aceitariam mais ser tratadas como menos que humanas. A tempestade estava apenas começando, e Dona Eugênia Drummond, que havia rido da escrava doente e magra, estava prestes a descobrir que o preço de sua crueldade seria cobrado de forma implacável. Antes de continuarmos para o clímax devastador no ato 3, eu preciso saber, você está conseguindo sentir a emoção desta história? Está vendo como cada revelação muda completamente o jogo? Esta é uma história sobre justiça, sobre como a crueldade sempre cobra seu preço, e sobre como até mesmo nos momentos mais escuros, a humanidade pode prevalecer. Se esta narrativa está tocando seu coração, se você está torcendo por Catarina, Vicente e Henrique, me deixe saber nos comentários de onde você está nos assistindo. E se você ainda não se inscreveu no canal Os Segredos Esquecidos, faça isso agora. Porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser lembradas, precisam ser compartilhadas. A memória é nossa arma mais poderosa contra o esquecimento. O amanhecer do dia 11 de maio de 1888 chegou à fazenda Bela Aurora com uma luz diferente, como se o próprio sol soubesse que aquele seria um dia que mudaria tudo. A notícia havia chegado durante a madrugada, trazida por um mensageiro a cavalo que galopara desde Maceió sem parar. A Lei Áurea seria assinada no dia seguinte, 13 de maio, pela princesa Isabel no Rio de Janeiro. Não havia mais dúvidas, não havia mais especulações. A escravidão no Brasil estava com os dias contados, e todos na fazenda, dos escravizados aos senhores, sentiam a tensão elétrica no ar, como se uma tempestade invisível estivesse prestes a desabar sobre suas cabeças. Catarina acordou naquela manhã, sentindo-se diferente. A febre havia baixado completamente pela primeira vez em semanas. Seu corpo ainda estava fraco, magro demais, marcado pelo sofrimento, mas havia uma força nova dentro dela, uma força que não vinha dos músculos ou dos ossos, mas de algum lugar mais profundo. Era a força de quem finalmente ousa acreditar que a liberdade não é apenas um sonho distante, mas uma realidade que pode ser tocada. Vicente estava acordado ao seu lado, seus olhos de 9 anos brilhando com uma mistura de medo e esperança que nenhuma criança deveria ter que sentir. "Mãe", ele sussurrou, "é verdade? Nós vamos ser livres de verdade?" Catarina puxou o filho para um abraço apertado, suas lágrimas molhando os cabelos crespos do menino. "Sim, meu filho. Amanhã, quando o sol nascer, você não vai mais pertencer a ninguém além de você mesmo." Henrique entrou no quarto trazendo café da manhã, pão fresco, frutas, comida de verdade que ele havia insistido que as cozinheiras preparassem. Ele havia passado a noite inteira estudando os documentos legais que o barão Francisco Drummond havia deixado. Documentos que provavam não apenas a paternidade de Vicente,
mas também as instruções explícitas de que o menino deveria ser reconhecido como herdeiro legítimo. Henrique sabia que Dona Eugênia tentaria contestar aquilo nos tribunais, mas ele também sabia que, com a abolição, a lei estaria do lado de Vicente pela primeira vez na história. Catarina, ele disse, sua voz carregando uma determinação que ela nunca havia ouvido em um homem branco antes. Hoje eu vou até Maceió. Vou registrar oficialmente Vicente como herdeiro da fazenda. Vou garantir que, quando a abolição for anunciada amanhã, ele já estará protegido legalmente. As palavras de Henrique foram como um bálsamo para o coração ferido de Catarina. Pela primeira vez em seus 31 anos de vida, alguém da Casa Grande estava usando seu poder não para oprimir, mas para libertar. Ela segurou a mão de Henrique e naquele toque havia gratidão, mas também algo mais, algo que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois ousava nomear em voz alta. Obrigada, ela sussurrou, sua voz quebrando de emoção. Você não sabe o que isso significa. Você não sabe quantas noites eu passei orando para que meu filho tivesse uma chance. Apenas uma chance de ser algo mais do que propriedade. Henrique apertou a mão dela de volta e naquele gesto simples havia uma promessa silenciosa. Eu vou proteger vocês dois, custe o que custar. Mas Dona Eugênia não havia desistido. Ela estava naquele momento no escritório, escrevendo cartas freneticamente para advogados em Maceió, em Recife, em Salvador. Cartas oferecendo dinheiro, favores, qualquer coisa para encontrar uma brecha legal que impedisse Vicente de reivindicar a herança. Cartas pedindo que acelerassem qualquer venda de propriedade antes da abolição. Cartas tentando desesperadamente segurar os pedaços de um mundo que estava desmoronando ao seu redor. Ela havia perdido o controle sobre seus escravizados, havia perdido o respeito de seu filho, havia perdido o medo que sempre usara como arma. E agora estava prestes a perder até mesmo sua fazenda, sua casa, tudo aquilo que definia quem ela era. Quando Henrique anunciou que ia a Maceió, Dona Eugênia tentou impedi-lo. Eles tiveram um confronto violento no hall de entrada da Casa Grande, suas vozes ecoando pelas paredes centenárias que haviam testemunhado tantos horrores. Se você fizer isso, ela gritou, seu rosto contorcido pela raiva, você não é mais meu filho. Você está morto para mim. Entendeu? Morto. Henrique olhou para a mulher que o criara e, pela primeira vez na vida, não sentiu medo, não sentiu culpa. Sentiu apenas uma tristeza profunda por aquilo que ela havia se tornado. Então que assim seja, mãe. Se escolher a humanidade significa perder você, então é um preço que estou disposto a pagar. E com essas palavras ele saiu, montou seu cavalo e partiu para Maceió, levando consigo os documentos que mudariam tudo. Na senzala do cruzeiro, uma energia diferente tomava conta das pessoas. A notícia da abolição iminente havia se espalhado, e pela primeira vez em décadas, os escravizados permitiram-se sonhar abertamente. Vó Luzia estava debaixo da gameleira branca sagrada, preparando um ritual de agradecimento aos ancestrais. Ela acendeu velas, espalhou folhas de arruda e guiné no chão de terra batida e começou a cantar em voz baixa aquelas canções que vinham de um tempo anterior à escravidão, de um tempo em que seus antepassados eram livres nas terras da África, que ela nunca conhecera, mas carregava na alma. Tio Jerônimo juntou-se a ela, suas mãos velhas e calejadas segurando um berimbau que ele mesmo havia construído décadas atrás. Ele tocou as cordas, e o som melancólico e poderoso do instrumento ecoou pela fazenda como um chamado ancestral. Os outros escravizados começaram a se reunir ao redor da gameleira, um por um, 63 almas que haviam sobrevivido ao insuportável. Havia homens que carregavam cicatrizes de açoites nas costas. Havia mulheres que haviam parido filhos que foram vendidos e nunca mais vistos. Havia crianças que nasceram na escravidão e que amanhã acordariam livres. Havia anciãos que haviam desistido de viver para ver esse dia, mas que agora testemunhavam o impossível se tornando realidade. E ali, debaixo daquela árvore sagrada, eles começaram a cantar. Não era um canto de vitória ainda. Era um canto de resistência, de sobrevivência, de memória. Era um canto que dizia ao mundo que eles haviam existido, que haviam sofrido, mas que não haviam sido quebrados. Enquanto isso, em Maceió, Henrique estava no cartório de registro civil.
enfrentando a burocracia kafkiana do império. O tabelião, um homem de meia-idade com bigodes grisalhos e olhos desconfiados, olhou os documentos que Henrique apresentava com ceticismo evidente. "O senhor está me pedindo para registrar um escravo como herdeiro legítimo de uma fazenda?" Ele perguntou, sua voz carregada de incredulidade. "O senhor compreende que isso é altamente irregular?" Henrique manteve sua voz calma, mas firme. "Este documento foi assinado pelo barão Francisco Drummond em cartório, reconhecendo Vicente como seu filho e herdeiro. E amanhã, quando a Lei Áurea for assinada, Vicente não será mais escravo. Será um homem livre com direitos legais. Estou apenas me antecipando à lei e garantindo que tudo esteja em ordem quando a abolição for anunciada." O tabelião hesitou, mas os documentos eram irrefutáveis. Estavam devidamente carimbados, assinados, testemunhados. Ele não tinha base legal para recusar o registro. Então, com relutância evidente, ele preparou o documento oficial reconhecendo Vicente como filho legítimo do falecido barão Francisco Drummond e herdeiro de metade da fazenda Bela Aurora. Quando Henrique saiu do cartório com aquele papel nas mãos, ele sentiu como se estivesse carregando não apenas um documento, mas a chave para um futuro diferente. Um futuro onde Vicente poderia crescer não como escravo, não como propriedade, mas como um homem com direitos, com dignidade, com possibilidades. Mas enquanto Henrique cavalgava de volta para a fazenda, Dona Eugênia estava tomando medidas desesperadas. Ela havia convocado Faustino e 2 outros capatazes para uma reunião secreta nos fundos da Casa Grande. Seus olhos estavam selvagens, sua voz rouca de tanto gritar durante os últimos dias. "Eu quero que vocês prendam o menino", ela ordenou, seu dedo apontando para os homens como se fosse uma arma. "Prendam Vicente e o escondam. Quando meu filho voltar de Maceió, quero que o moleque tenha desaparecido. Diremos que ele fugiu, que foi embora antes da abolição. Sem o menino, os documentos não significam nada." Faustino, homem endurecido por anos de violência, hesitou pela primeira vez em sua carreira como feitor. "Sinhá", ele disse lentamente, "a abolição vem amanhã. Se fizermos isso agora, podemos ser presos." As coisas mudaram. Dona Eugênia o encarou com um ódio tão puro que ele recuou instintivamente. "Eu pago vocês para obedecer, não para questionar. Façam o que eu mandei." A tentativa de sequestro de Vicente aconteceu ao meio-dia, quando o sol estava no auge e a maioria dos escravizados estava trabalhando nos campos. Faustino e seus capangas entraram na senzala, onde Catarina e Vicente estavam descansando. Catarina, ainda fraca, mas infinitamente corajosa, colocou-se na frente do filho quando viu os homens entrarem. "Vocês não vão tocar nele", ela disse, sua voz firme apesar do medo que ardia em seus olhos. "Vocês vão ter que me matar primeiro." Faustino sacou seu chicote, pronto para golpeá-la, mas algo extraordinário aconteceu. Tio Jerônimo apareceu na porta, bloqueando a saída. Atrás dele, um por um, outros homens da senzala começaram a chegar. Damião, o rapaz de 30 anos. Silvério, o trabalhador dos estábulos. Tomé, o ajudante da forja. Um por um, 63 pessoas escravizadas cercaram aquela senzala, formando uma barreira humana entre Vicente e os capatazes. Faustino olhou ao redor e compreendeu que a situação havia mudado fundamentalmente. Ele tinha um chicote e 2 capangas. Eles eram 63 pessoas, que não tinham mais nada a perder, que sabiam que a liberdade estava a menos de 24 horas de distância e que estavam dispostas a lutar para proteger uma criança que representava não apenas a si mesma, mas a esperança de todas elas. "Vocês estão cometendo um erro", Faustino disse, sua voz perdendo a confiança habitual. "A Sinhá vai castigar todos vocês." Tio Jerônimo deu um passo à frente, seus 72 anos não diminuindo em nada sua presença imponente. "A Sinhá não tem mais poder sobre nós. Amanhã seremos livres. E hoje, agora, neste momento, nós escolhemos proteger este menino. Então vocês têm 2 opções. Podem sair em paz ou podem tentar nos forçar. Mas se escolherem a segunda opção, saibam que nós lutaremos. E desta vez, nós não estamos sozinhos." Faustino e seus capangas recuaram. Pela primeira vez em décadas de trabalho como feitor, Faustino sentiu medo daquelas pessoas que ele havia passado a vida inteira aterrorizando. Ele voltou para a Casa Grande e informou Dona Eugênia que a missão havia fracassado, que os escravizados
estavam protegendo Vicente e que era impossível pegá-lo sem causar uma revolta aberta. Dona Eugênia ouviu o relatório em silêncio e então, pela primeira vez desde que tudo começara, ela desmoronou. Caiu de joelhos no chão de tábuas polidas de seu escritório e começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento ou compaixão, mas lágrimas de frustração absoluta, de impotência diante de um mundo que não obedecia mais suas ordens. Quando Henrique retornou de Maceió ao entardecer, ele encontrou a fazenda transformada. Os escravizados estavam reunidos debaixo da gameleira branca, não trabalhando, apenas esperando pelo amanhecer que traria a liberdade. Henrique desceu do cavalo e caminhou até onde Catarina e Vicente estavam, cercados pelos outros como se fossem tesouros preciosos sendo protegidos. Ele ergueu o documento oficial e sua voz, quando falou, ecoou por toda a fazenda. Vicente, filho de Catarina e do falecido barão Francisco Drummond, está oficialmente reconhecido como herdeiro legítimo. E amanhã, quando a Lei Áurea for assinada, ele será não apenas livre, mas também proprietário de metade desta fazenda. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito, e então outro, e então uma explosão de alegria que sacudiu a fazenda Bela Aurora até suas fundações. Naquela noite, a última noite de escravidão no Brasil, Vó Luzia conduziu um ritual que seria lembrado por gerações. Ela reuniu todos debaixo da gameleira branca, acendeu fogueiras e começou a contar histórias. Histórias dos que haviam morrido sem ver a liberdade. Histórias das mães que tiveram filhos arrancados de seus braços. Histórias dos homens que foram quebrados, mas que nunca desistiram de sonhar. E então, quando a lua estava alta no céu de Alagoas, ela fez algo extraordinário. Ela chamou Dona Eugênia. A sinhá, que estava trancada em seus aposentos desde o retorno de Henrique, ouviu o chamado e, movida por algo que ela não compreendia, desceu até a senzala. Foi a primeira vez em sua vida que ela pisou naquele espaço à noite, não como opressora, mas como testemunha. Vó Luzia olhou para Dona Eugênia e seus olhos velhos carregavam não ódio, mas algo mais complexo, algo que poderia ser piedade misturada com justiça. Sinhá, ela disse, sua voz rouca ecoando na noite, a senhora zombou da escrava doente e magra. A senhora riu quando Catarina estava morrendo. A senhora tentou separar mãe e filho. A senhora construiu sua riqueza em cima do sangue e das lágrimas de pessoas que a senhora tratava como menos que humanos. E agora, a senhora vai pagar o preço. Não com morte, não com violência, mas com a perda de tudo aquilo que a senhora valorizava. A senhora vai perder sua fazenda, vai perder seu status, vai perder seu poder e vai ter que viver o resto de seus dias sabendo que aqueles que a senhora desprezou são agora seus iguais perante a lei. Dona Eugênia tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela olhou ao redor, vendo aquelas 63 faces iluminadas pelo fogo das fogueiras, faces que ela havia passado décadas tentando desumanizar, e compreendeu finalmente, tarde demais, que eles sempre haviam sido humanos, sempre haviam sentido dor, alegria, amor, esperança. E ela, em sua crueldade cega, havia destruído vidas que eram tão valiosas quanto a dela própria. A realização não trouxe redenção, mas trouxe um colapso completo de tudo aquilo que ela acreditava ser. Ela voltou para a casa grande cambaleando como uma pessoa que havia recebido um golpe mortal. E naquela noite, trancada em seu quarto, algo dentro dela morreu. Não seu corpo, mas seu espírito, sua vontade, aquilo que a mantinha viva. O amanhecer do dia 13 de maio de 1888 chegou à fazenda Bela Aurora, pintando o céu com cores que pareciam sobrenaturais, vermelhos e dourados, que transformavam o mundo inteiro em algo novo. A notícia da assinatura da Lei Áurea chegou por telégrafo ao meio-dia, e quando o mensageiro leu o decreto em voz alta no terreiro da fazenda, houve um silêncio absoluto por 3 segundos inteiros. E então, uma explosão de emoção que sacudiu a terra. Pessoas choravam, gritavam, dançavam, caíam de joelhos em oração. 63 almas que haviam sido propriedade pela manhã eram seres humanos livres à tarde. A impossibilidade havia se tornado realidade. O sonho havia se tornado lei. Catarina segurou Vicente contra seu peito.
ambos chorando lágrimas que lavavam décadas de dor. Meu filho, ela sussurrou, você é livre. Você pertence apenas a você mesmo agora. E mais que isso, você tem um futuro. Você vai estudar, vai crescer sabendo que pode ser qualquer coisa que quiser ser. Vicente, com apenas 9 anos, mas com uma sabedoria forjada pelo sofrimento, olhou para sua mãe e disse algo que ficaria gravado na memória de todos que ouviram. Mãe, quando eu crescer, vou usar esta fazenda para ajudar outras pessoas como nós. Vou fazer dela um lugar de liberdade, não de prisão. Vou honrar todos que morreram antes de ver este dia. E naquele momento, Catarina soube que todo o sofrimento, toda a dor, toda a luta, havia valido a pena se significava que seu filho poderia ter essa chance. Henrique observava tudo de longe e, pela primeira vez em sua vida, sentiu que estava do lado certo da história. Ele havia traído sua própria classe, havia desafiado sua própria mãe, havia arriscado tudo, mas vendo Vicente livre, vendo Catarina finalmente poder respirar sem medo, ele sabia que havia feito a escolha certa. Ele aproximou-se de Catarina e, quando seus olhos se encontraram, havia naquele olhar algo que transcendia as barreiras que a sociedade havia construído entre eles. Não era simplesmente gratidão ou compaixão. Era reconhecimento mútuo de humanidade compartilhada. Era talvez o início de algo que naquele Brasil de 1888 ainda era impossível nomear, mas que era real e poderoso mesmo assim. Os anos que se seguiram transformaram a fazenda Bela Aurora completamente. Vicente cresceu educado por tutores que Henrique contratou, aprendendo não apenas a ler e escrever, mas também a administrar terras, a entender leis, a lutar por justiça. Aos 18 anos, quando atingiu a maioridade, ele assumiu oficialmente sua metade da fazenda e a transformou num modelo de agricultura cooperativa, onde os trabalhadores, todos ex-escravizados, recebiam salários justos e participação nos lucros. Henrique administrava a outra metade com os mesmos princípios e, juntos, os dois meio-irmãos provaram que era possível prosperar sem exploração, que riqueza construída sobre dignidade humana era mais sustentável que riqueza construída sobre sofrimento. Catarina viveu para ver seu filho se tornar não apenas um homem livre, mas um homem respeitado. Ela viu Vicente se casar com uma jovem professora de Maceió, viu nascerem seus netos, viu a fazenda Bela Aurora se transformar em símbolo de esperança ao invés de opressão. E quando ela morreu aos 63 anos, cercada por uma família que a amava e numa cama confortável ao invés de num casebre de taipa, suas últimas palavras foram de gratidão. Obrigada, ela sussurrou para Vicente, para Henrique, para todos que a cercavam. Obrigada por me permitirem morrer livre. Obrigada por me permitirem ver que o sofrimento não venceu, que o amor venceu. Dona Eugênia sobreviveu por mais 12 anos após a abolição, mas foram anos vazios, ocos, sem propósito. Ela viveu numa ala isolada da Casa Grande, recusando-se a interagir com os trabalhadores livres, recusando-se a aceitar a nova realidade. Henrique tentou se reconciliar com ela várias vezes, mas ela o rejeitou sempre, até seu último suspiro. Quando morreu em 1900, foi enterrada no cemitério da fazenda, mas ao contrário do que ela havia imaginado, seu funeral não foi grandioso. Foi pequeno, discreto, assistido apenas por Henrique e alguns poucos que ainda se lembravam dela. E sobre seu túmulo, Vicente, num gesto de generosidade que superava qualquer coisa que ela merecia, mandou plantar uma mangueira. Não como homenagem, mas como símbolo da vida que pode nascer até mesmo da morte, da esperança que pode crescer até mesmo do sofrimento mais profundo. A gameleira branca sagrada da senzala continuou crescendo, suas raízes cada vez mais profundas na terra vermelha de Alagoas. Vó Luzia morreu aos 92 anos, debaixo daquela árvore, cercada por 3 gerações de pessoas que ela havia ajudado a trazer ao mundo. Tio Jerônimo a seguiu 2 anos depois, e ambos foram enterrados perto da gameleira, seus túmulos marcados com pedras simples, mas com nomes gravados. Nomes, não números, não propriedade de, mas nomes verdadeiros, que proclamavam ao mundo que eles haviam existido, haviam vivido, haviam importado. E a história da Sinhá que zombou da escrava doente e magra, mas que pagou um preço tão alto que perdeu tudo,
essa história foi contada e recontada através das gerações. Foi contada para os netos de Vicente, para os bisnetos, para todos que vieram depois, não como vingança, mas como memória, como lembrete de que a crueldade sempre cobra seu preço, que a injustiça nunca é sustentável a longo prazo, que a humanidade, não importa o quanto seja pisoteada, sempre encontra um jeito de se levantar. Hoje, mais de um século depois, a Fazenda Bela Aurora ainda existe. Foi transformada num centro cultural e educacional, dedicado a preservar a memória da escravidão, não para reabrir feridas, mas para garantir que aqueles horrores nunca sejam esquecidos e nunca sejam repetidos. E no centro daquele espaço ainda cresce a gameleira branca, suas folhas sussurrando histórias antigas para quem tem ouvidos para escutar. Histórias de sofrimento, sim, mas também histórias de resistência, de amor, de esperança, de vitória da humanidade sobre a desumanização. A árvore é um monumento vivo àqueles que sofreram, mas que nunca desistiram de sonhar com liberdade. E enquanto aquela árvore estiver de pé, a história de Catarina, Vicente, Henrique, vó Luzia, tio Jerônimo e todos os outros não será esquecida. Viverá para sempre, sussurrada pelo vento, gravada nas raízes profundas, eterna como a luta pela dignidade humana. Você chegou até o final desta história que mexeu com cada pedaço do nosso coração. A Sinhá zombou da escrava doente e magra, mas o preço que ela pagou foi perder tudo. Seu poder, seu filho, sua fazenda, sua própria humanidade. E Catarina, aquela mulher que estava morrendo no algodoal, não apenas sobreviveu, mas viu seu filho se tornar proprietário da terra que o escravizou. Esta é a justiça dos esquecidos. Esta é a prova de que a crueldade sempre cobra seu preço. Se esta história tocou você, se ela fez você refletir sobre justiça, dignidade e humanidade, deixe seu comentário agora. Me diga de onde você está nos assistindo, qual parte da história mais te emocionou e o que você aprendeu com ela. A memória é nossa arma mais poderosa contra o esquecimento. Quando compartilhamos estas histórias, quando nos recusamos a deixá-las morrer, nós honramos todos aqueles que sofreram e lutaram para que pudéssemos viver em liberdade. Se você ainda não se inscreveu no canal Os Segredos Esquecidos, faça isso agora e ative o sininho, porque existem centenas de histórias como esta que precisam ser contadas, que precisam ser lembradas, que precisam ser preservadas. Cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento ajuda a manter estas memórias vivas. E enquanto lembrarmos, enquanto contarmos, enquanto nos recusarmos a esquecer, aqueles que sofreram não terão sofrido em vão. Um abraço caloroso do fundo do meu coração. Até a próxima história que vai fazer você sentir, pensar e, quem sabe, se transformar um pouquinho. Porque é isso que as grandes histórias fazem. Elas nos mudam. E quando mudamos, mudamos o mundo.